Depois de 1 ano de casada, eu cansei. Cansei de esperar que meu marido me tocasse com amor, que olhasse para mim de verdade, que me beijasse como se eu importasse. 1 ano inteiro vivendo com um estranho que dividia minha cama, mas nunca dividiu seu coração. E quando finalmente entendi o porquê, minha vida desmoronou de um jeito que eu jamais imaginei. Antes de começar minha história, peço que deixem um like neste vídeo, se inscrevam no canal e comentem de qual cidade estão assistindo. Seu apoio significa muito para mim. Meu nome é Helena, tenho 58 anos e quando olho para trás, para aquela moça de 22 anos que eu era, ainda sinto um aperto no peito. Nasci em 1967, numa cidade pequena do interior de São Paulo, daquelas onde todo mundo conhece a vida de todo mundo, e os segredos são moeda de troca mais valiosa que dinheiro. Minha família era simples, meu pai trabalhava numa fábrica de móveis e minha mãe era costureira, fazia vestidos por encomenda para as senhoras da cidade. Cresci ouvindo que mulher precisava casar, ter filhos, cuidar da casa. Era o destino natural, o único caminho respeitável para uma moça de família. Minha mãe repetia isso todos os dias enquanto costurava na máquina velha que rangia na sala, o som das agulhas batendo no tecido marcando o ritmo das nossas vidas. Helena, você precisa se arrumar mais, pentear esse cabelo, usar um batom. Como vai arrumar marido assim, toda desleixada? Eu não era feia, mas também não era uma beleza. Tinha cabelos castanhos lisos que caíam até a cintura, olhos escuros, corpo magro demais para os padrões da época. As outras meninas da minha idade tinham curvas, seios fartos, quadris largos. Eu parecia uma tábua. Pelo menos era o que minha tia Eunice dizia toda vez que me via. Essa menina precisa comer mais, Conceição. Tá parecendo um cabo de vassoura. Homem gosta é de mulher com corpo, com carne. Estudei até terminar o ensino médio, trabalhava meio período numa papelaria do centro da cidade. Gostava do cheiro de papel novo, da tinta das canetas, do som das páginas dos cadernos sendo folheadas. Sonhava em fazer faculdade, queria ser professora, mas meus pais não tinham dinheiro para isso. Além do mais, minha mãe achava besteira. Para que estudar tanto se você vai casar e ter filhos? Melhor aprender a cozinhar bem, a bordar, a cuidar de casa. Foi num domingo de missa que conheci o Roberto. Ele estava visitando uns parentes na cidade, morava na capital, tinha 27 anos e trabalhava como contador num escritório. Era bonito, alto, cabelos negros, sempre penteados com brilhantina. Usava óculos de aro fino que lhe davam um ar intelectual. Sério. Vestia-se bem, ternos escuros mesmo no calor, sapatos sempre engraxados. Tinha aquele jeito de homem da cidade grande, educado, comedido, diferente dos rapazes daqui que eram barulhentos, que riam alto, que suavam jogando bola na praça. Ele me notou naquela missa. Eu estava sentada no banco de sempre, ao lado da minha mãe e das minhas irmãs, cantando os hinos com a voz baixinha que eu tinha. Quando a missa terminou, ele veio falar comigo na porta da igreja. O sol estava forte, lembro do calor batendo nas pedras da calçada, do cheiro de perfume misturado com o suor das pessoas saindo, do barulho dos sinos tocando anunciando o meio-dia. Bom dia, senhorita. Meu nome é Roberto, ele disse, tirando o chapéu, revelando aqueles cabelos pretos brilhantes. Sou primo da dona Amélia. Vi você cantando na missa e fiquei impressionado com sua voz. É muito bonita. Eu fiquei vermelha, sem saber o que dizer. Nunca tinha recebido elogio de homem assim, direto, na frente de todo mundo. Minha mãe, que estava ao meu lado, respondeu por mim, como sempre fazia. Muito obrigada, moço. Esta é minha filha Helena. É uma moça direita, trabalhadora, de família. Tenho certeza disso. Ele sorriu, mas o sorriso não chegou aos olhos. Era um sorriso educado, medido, como tudo nele parecia ser. Gostaria de conhecê-la melhor, se os senhores pais permitirem, é claro. E foi assim que começou. Roberto passou a me visitar toda semana.
Vinha de ônibus da capital, chegava no sábado à tarde, ficava até domingo à noite. Sentávamos na sala da minha casa, sempre com minha mãe por perto, bordando e vigiando, e conversávamos. Ou melhor, ele falava e eu ouvia. Falava sobre o trabalho dele, sobre a cidade grande, sobre os planos que tinha de crescer na carreira, de ter uma vida confortável. Nunca perguntava sobre mim, sobre meus sonhos, sobre o que eu queria da vida. E eu, ingênua, achava que aquilo era normal. Achava que homem era assim mesmo, que falava e mulher escutava, que ele era importante e interessante, e eu era só uma moça do interior sem nada de especial para contar. Depois de 3 meses de visitas, ele pediu minha mão em casamento. Foi formal, antiquado, do jeito que minha mãe adorava. Ajoelhou na sala, na frente dos meus pais, segurou minha mão que estava gelada e suando ao mesmo tempo, e disse: Senhor José, Dona Conceição, gostaria de pedir a mão da Helena em casamento. Sou um homem trabalhador, honesto, de bons costumes. Posso dar a ela uma vida digna na capital, uma casa, segurança. Prometo cuidar dela e respeitá-la sempre. Meu pai olhou para minha mãe. Minha mãe olhou para mim. E eu, paralisada, só conseguia acenar com a cabeça. Não era amor o que eu sentia por Roberto, era mais uma mistura de respeito e admiração. Ele parecia sólido, confiável, seguro. E todo mundo dizia que o amor vinha depois, com o tempo, com a convivência, que casamento não era sobre borboletas na barriga, era sobre companheirismo, respeito, construir uma família. O noivado durou 6 meses. Roberto continuava vindo aos fins de semana, mas agora podíamos sair um pouco. Sempre acompanhados, claro. Íamos ao cinema, à sorveteria, caminhávamos pela praça. Mas havia algo estranho nessa. Ele nunca tentava me segurar pela mão, nunca tentava me beijar, nem mesmo um beijinho rápido quando ninguém estava olhando. Mantinha sempre uma distância respeitosa, quase fria. Uma vez, tentei tocar no assunto com minha mãe. Estávamos costurando meu vestido de noiva, um vestido simples de cetim branco que ela estava fazendo com tanto carinho. Mãe, é normal o Roberto nunca ter tentado me beijar, nem segurar minha mão direito? Ela parou de costurar e me olhou com aquele olhar de quem sabia tudo da vida. Helena, isso mostra que ele é um homem de respeito. Não é como esses rapazes sem vergonha que ficam agarrando as moças antes do casamento. Roberto é decente, está esperando vocês se casarem. Isso é bom, muito bom. Você teve sorte de encontrar um homem assim. Aceitei a explicação, mas uma parte de mim ficava incomodada. Via os outros casais de namorados na praça, discretamente de mãos dadas, trocando olhares apaixonados, e sentia uma pontada de inveja. Roberto me olhava como se olhasse para um documento importante, algo que precisava ser cuidado, mas que não despertava nenhuma emoção especial. O casamento foi marcado para o mês de junho, quando eu completaria 23 anos. Foi uma cerimônia pequena na igreja da cidade, com uns 50 convidados, mais parentes que amigos. Eu estava linda no meu vestido branco, com uma grinalda de flores naturais no cabelo que minha irmã Cristina tinha feito. O cheiro das flores enchia a igreja, misturado com o incenso e o perfume das convidadas. Quando entrei na igreja no braço do meu pai, Roberto estava lá na frente, de terno preto, esperando. Olhei para ele esperando ver alguma emoção, algum sinal de que ele estava feliz, nervoso, emocionado. Mas ele estava impassível, sério, quase entediado, como se estivesse ali cumprindo uma obrigação, não celebrando um dos dias mais importantes da vida dele. Durante a cerimônia, quando o padre perguntou se ele aceitava a mim como esposa, ele respondeu sim com a mesma entonação que usaria para confirmar um agendamento de trabalho. Sem emoção, sem vibração na voz. E quando chegou a hora do beijo, aquele momento que toda noiva espera, ele se inclinou, encostou os lábios nos meus por menos de 1 segundo. Um toque tão rápido e frio que mais pareceu um cumprimento formal que um beijo.
A festa foi na casa dos meus pais, com comida caseira, bolo simples, algumas garrafas de vinho. Roberto mal ficou ao meu lado. Passava a maior parte do tempo conversando com os homens sobre política e economia, me deixando sozinha com as mulheres que davam conselhos sobre a primeira noite, sobre como ser uma boa esposa, sobre os deveres conjugais. Minha tia Rosa, já meio alta de vinho, me puxou para um canto e sussurrou no meu ouvido, o hálito quente e adocicado me fazendo virar o rosto. Hoje à noite vai doer um pouco, mas é normal. Você deixa ele fazer o que precisa fazer, não reclama, não chora muito. Amanhã você acorda, mulher de verdade. E depois, acostuma. Todo casamento é assim no começo. Aquelas palavras ficaram ecoando na minha cabeça o resto da festa. Doer, deixar ele fazer, como se fosse algo a ser suportado, não algo a ser compartilhado com amor e desejo. Pegamos um ônibus para a capital no final da tarde. Roberto tinha alugado um apartamento pequeno de 2 quartos, num bairro de classe média. Era a primeira vez que eu ia conhecer aquele que seria meu lar. A viagem foi silenciosa, ele lendo jornal. Eu olhando pela janela, vendo minha cidade ficar para trás, sentindo um aperto no peito que não sabia nomear. O apartamento era limpo, organizado, sem personalidade. Móveis básicos, paredes brancas, cheiro de tinta fresca e naftalina. Roberto me mostrou os cômodos rapidamente, colocou minha mala no quarto e disse que ia tomar banho porque estava cansado da viagem. Fiquei ali parada no meio da sala vazia, ainda com meu vestido de noiva, sentindo o peso do véu na cabeça, o aperto dos sapatos nos pés. Aquela não era a noite de núpcias que eu tinha imaginado. Não tinha romance, não tinha expectativa no ar, não tinha nada além de um silêncio constrangedor e uma sensação crescente de que algo estava muito, muito errado. Quando Roberto saiu do banho, vestindo um pijama listrado, os cabelos molhados penteados para trás, ele me olhou como se tivesse esquecido que eu estava ali. Você não vai tomar banho? Já é tarde. Amanhã eu preciso acordar cedo para o trabalho. Fui para o banheiro com as pernas trêmulas. Troquei o vestido de noiva por uma camisola branca que minha mãe tinha bordado com tanto carinho. O tecido fino roçando na minha pele arrepiada. Olhei para meu reflexo no espelho embaçado pelo vapor do banho dele e mal me reconheci. Aquela era Helena, a esposa. Mas quem era Helena, a mulher? Eu mesma não sabia mais. Quando voltei para o quarto, Roberto já estava deitado, virado para a parede, o abajur apagado. Deitei do meu lado da cama, o mais longe possível dele, o colchão afundando um pouco com meu peso. Ficamos ali, 2 estranhos dividindo uma cama, sem se tocar, sem falar, apenas respirando no escuro. E foi assim que passou minha noite de núpcias. Sem beijo, sem toque, sem nada. Apenas o som da respiração dele ficando mais pesada conforme o sono vinha, e o som do meu coração se partindo devagar em silêncio, enquanto eu entendia que tinha me casado com um homem que não me queria, mas ainda levaria 1 ano inteiro para descobrir por quê. Os primeiros meses de casada foram uma adaptação dolorosa. Acordava cedo, preparava o café da manhã enquanto Roberto se arrumava para o trabalho. Ele saía às 7 em ponto, sempre impecável no seu terno cinza, a pasta de couro debaixo do braço, e voltava às 6 da tarde. A rotina era mecânica, previsível, vazia de qualquer calor humano. Eu passava os dias cuidando daquele apartamento pequeno que nunca parecia sujo o suficiente para justificar tanto trabalho. Limpava, arrumava, cozinhava e esperava. Esperava o quê? Eu não sabia direito. Talvez esperasse que um dia Roberto chegasse em casa e me olhasse de verdade, me abraçasse, me perguntasse como tinha sido meu dia. Mas isso nunca acontecia. As refeições eram em silêncio. Ele comia concentrado no prato, às vezes lia jornal enquanto mastigava, e quando terminava, agradecia educadamente. A comida está boa, Helena. Obrigado. E ia para a sala assistir televisão ou ler algum livro de contabilidade. Eu ficava na cozinha lavando a louça, ouvindo o som da TV ao longe,
sentindo aquela solidão que dói mais quando você está acompanhada. À noite, deitávamos na mesma cama, mas era como se houvesse um muro invisível entre nós. Ele sempre virava para o lado dele, me dava as costas e dormia. Nunca me tocava, nunca se aproximava, nunca demonstrava qualquer interesse. No começo, achei que ele estava sendo respeitoso, dando tempo para eu me acostumar. Mas semanas viraram meses e nada mudava. Tentei algumas vezes iniciar algum contato. Uma noite, juntei coragem e encostei minha mão no ombro dele por cima do pijama. Ele ficou tenso imediatamente, como se meu toque queimasse. Estou cansado, Helena. Foi um dia difícil no trabalho. Preciso dormir. Retirei a mão como se tivesse levado um choque. Senti as lágrimas queimarem nos olhos, mas não deixei cair. Virei para o meu lado e abracei o travesseiro, fingindo que era alguém que me queria, que me desejava, que me via como mulher. Comecei a ligar para minha mãe escondido, quando Roberto estava no trabalho. Usava o telefone público da esquina porque ele controlava as contas da casa, sabia exatamente quantas ligações eram feitas do apartamento. Minha mãe sempre perguntava como estava indo, se eu estava feliz, se Roberto estava me tratando bem. Está tudo bem, mãe. Ele é um bom marido, trabalhador, não bebe, não joga. Eu mentia com a voz trêmula, esperando que ela percebesse, que insistisse, que me desse permissão para falar a verdade. Mas ela nunca percebeu, ou preferiu não perceber. Que bom, minha filha. Você teve muita sorte. Muita moça por aí casa com vagabundo, com bêbado, com homem que bate. O Roberto é um homem sério, de bem. Cuida bem dele, viu? Seja uma boa esposa. Boa esposa. Eu era boa esposa. Mantinha a casa limpa, a comida pronta, as roupas dele passadas e cheirosas. Mas nada disso importava porque ele não me queria. E eu estava começando a entender que não era sobre eu ser boa o suficiente. Era sobre algo que eu não conseguia identificar, algo que estava errado, mas que ninguém falava, ninguém explicava. Fiz amizade com a vizinha do apartamento ao lado, a dona Marta, uma senhora de uns 50 anos, que morava sozinha depois que o marido tinha morrido. Ela me adotou como uma filha. Via que eu estava sempre sozinha, sempre triste, e começou a me chamar para tomar café na casa dela. Você está muito magra, Helena, ela dizia, servindo bolo, de fubá ainda quente, o cheiro doce enchendo a cozinha pequena dela. Não está comendo direito? O Roberto não gosta da sua comida. Ele gosta sim, dona Marta. É que eu não tenho tido muito apetite. Ela me olhou com aqueles olhos sábios que pareciam ver através das mentiras. Casamento novo é assim mesmo, difícil de se acostumar, mas passa, minha filha. Com o tempo passa, e quando vier o primeiro filho, tudo muda. Filho une o casal, dá propósito. Filho, essa palavra me apunhalava toda vez que ouvia. Como ia ter filho se meu marido nunca me tocava? Já fazia 6 meses de casada e continuávamos dormindo como irmãos, como estranhos, como duas pessoas que, por acaso, dividiam o mesmo espaço. Comecei a observar outros casais na rua, na feira, na missa aos domingos. Via os maridos segurando a mão das esposas, passando o braço em volta da cintura delas, olhando com carinho, com cumplicidade. Sentia uma inveja dolorosa, misturada com vergonha de não ter isso, de não ser desejada, de estar falhando em algo que todas as outras mulheres pareciam conseguir naturalmente. Numa tarde de sábado, quando Roberto estava em casa lendo jornal na sala, decidi tentar de novo. Vesti um vestido que minha mãe tinha feito, azul claro com flores pequenas, que marcava um pouco mais minha cintura. Passei um batom vermelho que tinha comprado escondido com o dinheiro da feira. Soltei os cabelos que sempre usava preso. Entrei na sala tentando parecer confiante, mas o coração estava disparado. Roberto levantou os olhos do jornal por um segundo, me olhou de cima a baixo e voltou a ler. Você vai sair? Ele perguntou indiferente. Não, eu pensei em ficar mais bonita. Para você. O silêncio que se seguiu foi constrangedor. Ele dobrou o jornal, tirou os óculos e me olhou de um jeito que me fez querer desaparecer.
Helena, não precisa se preocupar com essas coisas. Você está bem do jeito que é. Agora, se me dá licença, preciso terminar de ler esse artigo. Voltei para o quarto, sentindo as pernas bambas. Tirei o batom com as costas da mão, deixando uma mancha vermelha que parecia sangue. Olhei para o espelho e vi uma mulher patética, tentando chamar a atenção do próprio marido, sendo rejeitada como se fosse um incômodo. As semanas seguintes foram ainda mais difíceis. Comecei a ter insônia, ficava horas acordada na cama, ouvindo a respiração profunda dele, me perguntando o que havia de errado comigo. Era meu corpo? Era minha personalidade? Eu era feia, chata, desinteressante demais? O que as outras mulheres tinham que eu não tinha? Emagreci ainda mais. As roupas ficavam largas, os ossos do quadril começavam a aparecer, as olheiras marcavam meu rosto. Dona Marta ficou preocupada. Disse que eu parecia doente, que devia procurar um médico, mas como explicar que não era doença física? Era algo muito pior, algo que nenhum remédio curava. Roberto percebeu meu emagrecimento num domingo de manhã. Estávamos tomando café e ele comentou, casual, como quem comenta sobre o tempo. Você está muito magra, Helena. As pessoas vão pensar que não estou te alimentando direito. Você precisa comer mais. Não era preocupação com minha saúde. Era preocupação com o que os outros iam pensar, com a aparência que aquilo dava. Sempre a aparência. Sempre o que os outros iam dizer. Nunca o que eu estava sentindo de verdade. Nessa época, minha irmã Cristina veio me visitar. Ela tinha casado 1 ano antes de mim. Estava grávida de 6 meses, radiante, com aquele brilho que mulheres grávidas têm. Sentamos na cozinha tomando chá e ela falava sem parar sobre a gravidez, sobre o marido dela, que era atencioso, que ficava feliz com a barriga crescendo, que já tinha escolhido o nome para o bebê. E você, Helena? Quando vão começar a tentar ter filho? Mamãe está louca para ser avó de novo. Engoli em seco, mexendo o chá com força demais, a colher batendo na xícara fazendo barulho. A gente está esperando um pouco. Roberto quer se estabilizar melhor no trabalho primeiro. Mentira. Mais uma mentira para esconder a verdade que eu mesma mal conseguia admitir. Cristina me olhou com aquela expressão de quem sabe que algo está errado, mas não quer ser inconveniente. Você está feliz, Helena? De verdade? A pergunta me pegou desprevenida. Ninguém nunca tinha me perguntado isso. Todos assumiam que eu deveria estar feliz por ter um marido trabalhador, uma casa, segurança. Felicidade não fazia parte da equação. Menti mais uma vez, mas minha voz saiu fraca, pouco convincente. Porque se não estiver, você pode falar comigo. Somos irmãs. Posso te ajudar. Quase falei. Quase desabafei tudo ali na minha cozinha, com o cheiro de chá de camomila e biscoitos no ar. Mas tive medo. Medo do julgamento. Medo de que ela contasse para minha mãe. Medo de que todos soubessem que meu casamento era uma farsa, que meu marido não me queria. Está tudo bem, Cris. É só cansaço. Adaptação. Você sabe como é. Ela não insistiu. Terminou o chá, me abraçou na porta e foi embora com sua barriga redonda e seu casamento feliz, me deixando sozinha naquele apartamento frio com um marido que era mais ausente, presente, do que se estivesse viajado. À noite, quando Roberto estava dormindo, levantei devagar e fui até a sala. Sentei no sofá no escuro, olhando as luzes da cidade pela janela, ouvindo os sons da rua lá embaixo, carros passando, pessoas conversando, vida acontecendo em todo lugar menos aqui, dentro. Comecei a chorar. Um choro silencioso, daqueles que vêm do fundo da alma, que doem no peito, que parecem não ter fim. Chorava pela moça que tinha sido, cheia de sonhos bobos de ser professora, de viajar, de viver. Chorava pela mulher que tinha me tornado, presa num casamento sem amor, sem toque, sem vida. Tinha 23 anos, mas me sentia velha, usada, descartada. E o pior é que nem tinha sido usada de verdade. Era como se eu fosse um objeto decorativo, algo que estava ali
apenas para cumprir papel social, para dar aparência de normalidade, mas que não tinha função real, não tinha propósito. Voltei para a cama quando o choro passou. Deitei do meu lado, olhando o teto manchado pela luz da rua que entrava pela janela. Roberto continuava dormindo, alheio à minha dor, à minha solidão, à minha agonia silenciosa. E foi ali, naquela noite, 8 meses depois do casamento, que comecei a prestar atenção de verdade. Nos pequenos sinais que sempre estiveram lá, mas que eu tinha ignorado. No jeito como Roberto desviava o olhar quando eu saía do banho. Na pressa com que ele saía de casa toda manhã. Nas noites que ele chegava tarde, com desculpas de trabalho extra. No telefone que ele atendia rápido e saía da sala para falar baixo. Algo estava errado, muito errado. E eu estava decidida a descobrir o quê. Não porque queria salvar meu casamento, já nem sabia se havia algo para salvar, mas porque precisava saber a verdade, precisava entender por que tinha sido escolhida para esse papel de esposa invisível, intocável, inexistente. A descoberta viria em breve, e quando viesse, destruiria tudo o que eu achava que sabia sobre meu marido, sobre meu casamento, sobre mim mesma. Mas naquele momento, naquela noite silenciosa, eu ainda tinha a esperança de que talvez fosse algo simples, algo que pudesse ser consertado, algo que não fosse o pesadelo que acabou sendo. Foi num dia comum de terça-feira que comecei a notar as pequenas coisas estranhas. Roberto tinha esquecido a carteira em cima da cômoda do quarto antes de sair para o trabalho. Coisa rara. Ele era meticuloso, organizado, nunca esquecia nada. Peguei a carteira para levar até o escritório dele, que ficava a uns 20 minutos de ônibus do apartamento. Mas, quando segurei aquele couro marrom gasto, senti um impulso que nunca tinha tido antes. A vontade de abrir, de ver o que havia dentro, de procurar alguma pista que explicasse aquele casamento frio e distante. Sentei na cama com as mãos tremendo. Isso era errado, eu sabia. Mulher de bem não vasculha as coisas do marido. Minha mãe teria um ataque se soubesse. Mas a curiosidade, misturada com desespero e uma necessidade doentia de entender, foi mais forte. Abri a carteira devagar, como se ela fosse explodir nas minhas mãos. Tinha dinheiro, documentos, cartões de visita do escritório, nada demais. Mas no compartimento de trás, escondido atrás de uma foto antiga dele com os pais, tinha um papel dobrado várias vezes. Desdobrei com cuidado, alisando as marcas. Era um bilhete, escrito com letra caprichada, feminina. R, ontem foi maravilhoso. Mal posso esperar para te ver de novo. Você sabe onde me encontrar. Sempre seu, M. O coração parou. Li de novo. E de novo. E de novo. Esperando que as palavras mudassem, que eu tivesse entendido errado. Mas não. Estava ali, claro como água. Meu marido tinha alguém. Alguém que o chamava de R. Alguém que achava os encontros maravilhosos. Alguém que assinava sempre seu. Coloquei tudo de volta na carteira, as mãos tremendo tanto que quase deixei cair. Sentei ali, no chão do quarto, abraçando os joelhos, tentando processar aquela informação. Roberto estava me traindo. Tinha outra mulher. Por isso nunca me tocava, nunca me olhava, nunca demonstrava interesse. Ele tinha alguém, e essa pessoa não era eu. A dor que senti foi estranha. Não era ciúme do jeito tradicional. Era mais uma mistura de alívio com humilhação. Alívio porque finalmente tinha uma explicação, porque não era culpa minha, não era meu corpo, minha cara, minha personalidade. Mas humilhação porque eu era a esposa oficial, a que morava com ele, a que cuidava da casa dele, enquanto outra mulher recebia o afeto, o carinho, a paixão que deveria ser minha. Não levei a carteira para ele. Deixei na cômoda de propósito, esperando ver como ele reagiria. Quando voltou do trabalho naquela noite, mais cedo que o normal, procurou a satinia do carteira imediatamente, o rosto ficando pálido quando viu onde estava. "Você mexeu nisso?" ele perguntou, a voz saindo mais aguda que o normal. "Não", menti, observando cada reação dele. "Por que mexeria? Você esqueceu aí de manhã."
Ele pegou a carteira, checou rápido o conteúdo e relaxou um pouco. Guardou no bolso da calça e foi tomar banho sem dizer mais nada. Mas eu tinha visto o pânico nos olhos dele, o nervosismo. E aquilo me confirmou que havia segredos, coisas que ele escondia, uma vida inteira que eu não conhecia. Comecei a prestar atenção em tudo. No cheiro dele quando chegava em casa. Às vezes vinha um perfume diferente, floral, feminino. Nas manchas de batom que apareciam discretas na gola das camisas que eu lavava. Nos telefonemas sussurrados que ele dava tarde da noite, fingindo que era trabalho. Nos sábados que ele dizia ter plantão no escritório, quando eu sabia que contador não faz plantão. Dona Marta percebeu minha mudança. Eu tinha parado de sorrir, até nas horas que fingia estar bem. Tinha olheiras profundas, as mãos tremiam, perdia o fio da conversa no meio das frases. O que está acontecendo, filha? Você está ficando doente. Precisa ver um médico. Não é doença, Dona Marta, falei num sussurro, olhando para a xícara de café na minha mão. É pior que doença. Ela sentou do meu lado, pegou minha mão fria na dela quente. É o Roberto? Ele está te maltratando? Maltratando, repeti, e uma risada amarga saiu da minha garganta. Ele não me maltrata, Dona Marta. Ele simplesmente não... Ele não está comigo. Tem outra pessoa. Eu sei que tem. Vi a expressão dela mudar de preocupação para compaixão e depois para algo que parecia tristeza antiga, como se ela também já tivesse passado por isso. Você tem certeza? Viu alguma coisa? Contei sobre o bilhete, sobre os sinais, sobre tudo o que tinha observado. Ela ficou quieta ouvindo, balançando a cabeça de vez em quando, apertando minha mão. E o que você vai fazer? Não sei, respondi, honestamente. O que eu posso fazer? Voltar para a casa dos meus pais, falar que meu casamento foi um erro, que meu marido tem outra? A vergonha vai matar minha mãe, a cidade inteira vai falar. Às vezes vergonha é melhor que infelicidade, Helena. Você ainda é nova. Pode recomeçar. Mas eu tinha medo, tanto medo, de enfrentar, de falar, de ver a verdade exposta. Então fiz o que muitas mulheres fazem. Continuei fingindo. Continuei acordando cedo, fazendo café, limpando casa, sendo a esposa perfeita para um marido que estava vivendo outra vida longe de mim. Foi numa quinta-feira, 3 semanas depois de encontrar o bilhete, que decidi seguir Roberto. Ele tinha dito que ia trabalhar até tarde, reunião importante com o cliente. Mas eu sabia que era mentira. Tinha aprendido a ler as mentiras dele, o jeito como desviava o olhar, como falava rápido demais, como arrumava a gravata várias vezes. Esperei ele sair, contei 10 minutos e saí atrás. Coloquei um lenço na cabeça, óculos escuros que tinha comprado num camelô, tentando parecer outra pessoa. Seguia a distância segura, o coração batendo tão forte que parecia que ia pular pela boca. Ele não foi para o escritório. Foi para um bairro residencial do outro lado da cidade, casas bonitas com jardim na frente, carros na garagem. Parou em frente a uma casa amarela com portão branco, tirou a chave do bolso, tinha chave, e entrou como se fosse dono. Fiquei ali parada na esquina, escondida atrás de uma árvore grande, observando. A tarde estava caindo, o céu ficando laranja, as luzes das casas começando a acender. Esperei, sem saber o que esperava ver, mas sabendo que precisava ver. 2 horas depois, quando já estava escurecendo, a porta da casa se abriu. Roberto saiu, mas não estava sozinho. Tinha um homem com ele, um homem jovem, bonito, de cabelos claros e sorriso largo. Eles estavam conversando próximos, íntimos, e então aconteceu algo que fez meu mundo desabar completamente. Roberto se inclinou e beijou aquele homem, na boca. Um beijo demorado, carinhoso, cheio de afeto verdadeiro. O tipo de beijo que ele nunca tinha me dado, que nunca tinha dado a mulher nenhuma. Senti as pernas fraquejarem. Encostei na árvore para não cair. Não conseguia respirar direito. O ar parecia ter ficado pesado, grosso,
Aquilo não podia estar acontecendo. Não era possível. Meu marido. Com um homem? Eles se despediram na porta, mais um beijo rápido, e Roberto entrou no carro. Fiquei ali mesmo, depois dele ir embora, congelada, em choque, tentando processar o que tinha acabado de ver. Não era uma mulher. Nunca tinha sido uma mulher. O M do bilhete não era Maria ou Mariana. Era um nome masculino. E de repente tudo fez sentido de um jeito devastador. A falta de interesse em mim, a frieza, a distância. Não era porque eu não era bonita o suficiente, sensual o suficiente, interessante era porque eu era mulher. E ele não gostava de mulheres. Voltei para casa andando, sem perceber que estava andando, sem ver as ruas, as pessoas, os carros. Estava em choque profundo, o cérebro tentando reorganizar toda a minha vida à luz dessa nova informação. Roberto chegou 1 hora depois de mim. Eu estava sentada no sofá no escuro, ainda com o lenço na cabeça, os óculos escuros na mão. Ele acendeu a luz e levou um susto ao me ver ali. Helena, por que está sentada no escuro? Está tudo bem? Olhei para ele, para aquele homem que eu tinha jurado amar e respeitar, que eu tinha confiado minha vida, meus sonhos, meu futuro. E vi um estranho, um mentiroso, alguém que tinha me usado como fachada, como escudo, como disfarce para uma vida que ele não tinha coragem de viver abertamente. Eu sei, minha voz saiu calma, fria, tão diferente do turbilhão que sentia por dentro. Eu sei de tudo, Roberto. Vi a cor sumir do rosto dele. A pasta de couro caiu da mão, bateu no chão com um som surdo. Sabe o quê? Ele tentou, mas a voz estava trêmula. Sobre você, sobre ele, sobre a casa amarela, sobre os beijos na porta, sobre tudo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Roberto ficou ali parado, petrificado, o rosto passando por várias expressões: pânico, negação, raiva e, finalmente, resignação. Sentou na cadeira em frente ao sofá, enterrou o rosto nas mãos e começou a tremer. Como você descobriu? Não importa como descobri. Importa que é verdade. Você me usou, Roberto. Casou comigo sabendo que nunca ia me querer, nunca ia me amar, nunca ia me tocar de verdade. Me transformou em mentira viva. Ele levantou o rosto e vi lágrimas escorrendo pelas bochechas dele. Era a primeira vez que via Roberto chorar, mostrar alguma emoção real. Eu não queria te machucar, eu precisava. Você não entende como é. Minha família, meu trabalho, a sociedade. Homem como eu não pode viver abertamente. Eu precisava de uma esposa, de uma vida normal, e você era perfeita, quieta, obediente, não fazia pergunta. Perfeita? Quase gritei. A raiva finalmente vindo. Eu era perfeita para ser usada? Para ser sua mentira? Para passar o resto da vida fingindo ser amada enquanto você vive sua verdade com outro? Me desculpa, ele soluçou, e parecia genuíno. Eu sinto muito, mas eu não posso mudar quem eu sou. E eu também não posso, Roberto. Não posso continuar nesse casamento. Não posso continuar sendo invisível, sendo nada, sendo apenas um disfarce conveniente. Ele me olhou com desespero então e vi medo real nos olhos dele. Você não pode contar para ninguém, Helena. Por favor, isso vai me destruir. Vou perder meu emprego, minha família, tudo. Por favor, eu imploro. E foi nesse momento, olhando para aquele homem quebrado chorando na minha frente, que senti algo que não esperava sentir. Não era raiva, não era ódio. Era uma tristeza profunda por ambos, por ele, preso numa vida que não podia viver, e por mim, presa num casamento que nunca foi real. Não vou contar, falei finalmente. Mas também não vou ficar. Esse casamento acabou, Roberto. Para ambos. Ele acenou com a cabeça, derrotado, exausto. E naquela noite, pela primeira vez em 1 ano de casamento, conversamos de verdade. Ele me contou tudo. Sobre perceber desde jovem que era diferente, sobre esconder, sobre o medo constante de ser descoberto, sobre conhecer aquele homem, sobre se apaixonar pela primeira vez na vida. E eu ouvi, não com compaixão, mas com uma compreensão triste
de como aquela situação era maior que nós dois, como éramos ambos vítimas de uma sociedade que não nos deixava ser quem realmente éramos. Os dias seguintes àquela conversa foram os mais estranhos da minha vida. Roberto e eu morávamos no mesmo apartamento, dividíamos a mesma cama, mas agora éramos dois estranhos conscientes da farsa. Não havia mais necessidade de fingir quando estávamos sozinhos. Ele chegava do trabalho e ia direto para o quarto se trocar. Eu preparava o jantar em silêncio. Comíamos cada um absorto nos próprios pensamentos. A diferença era que agora o silêncio tinha nome, tinha explicação, tinha verdade. Comecei a fazer planos na minha cabeça. Precisava sair dali, voltar para a casa dos meus pais, recomeçar. Mas como explicar? Como chegar na minha cidade depois de 1 ano de casada e dizer que estava me separando? Minha mãe ia querer saber por quê. Todo mundo ia querer saber. E eu tinha prometido a Roberto que não contaria o segredo dele. Foi numa manhã de sábado, quando Roberto tinha saído cedo dizendo que ia resolver uns assuntos bancários, mas eu sabia que ia encontrar com ele, com o homem da casa amarela, que recebia uma visita inesperada. A campainha tocou e quando abri a porta, levei um susto. Era minha mãe. Ela estava ali parada com uma sacola na mão, o rosto cansado da viagem de ônibus, mas sorrindo daquele jeito dela, esperando ser recebida com alegria. Meu coração afundou. Não estava preparada para isso, para fingir, para representar a esposa feliz na frente dela. Surpresa, minha filha. Ela entrou me abraçando, o cheiro de alfazema que sempre usava invadindo meu nariz. Vim passar o fim de semana com vocês. Trouxe bolo, trouxe uns doces que fiz. Onde está o Roberto? Saiu para resolver umas coisas, consegui dizer, ajudando ela a entrar, a mente correndo, tentando calcular quando ele voltaria, se ela ia perceber alguma coisa, como ia manter a farsa por 2 dias inteiros. Ela entrou no apartamento e começou a olhar, tudo, tocando nos móveis, abrindo armários da cozinha, inspecionando como uma mãe faz. Parecia procurar problemas, sujeira, qualquer sinal de que eu não estava sendo boa dona de casa. Está tudo muito limpo, ela disse, quase surpresa. Você está cuidando bem da casa. Muito bem. E você, como está? Ainda muito magra, mas isso passa quando vier o primeiro filho. Tem novidade? A pergunta me atingiu como um soco. Filho. Como ia ter filho de um homem que nunca tinha me tocado, que nunca ia me tocar? Ainda não, mãe. A gente está esperando o momento certo. Vocês estão casados há quanto tempo? 1 ano? Não pode esperar muito não, Helena. Depois fica difícil. E o Roberto deve estar ansioso para ter um herdeiro. Todo homem quer. Mordi a língua com força para não gritar que Roberto não queria herdeiro nenhum, não me queria, não queria nada daquilo. Mas fingi um sorriso e mudei de assunto, oferecendo café, bolo, qualquer coisa para desviar a atenção. Roberto voltou no meio da tarde. Vi o pânico nos olhos dele quando viu minha mãe sentada na sala, mas ele se recompôs rápido. Colocou a máscara de genro perfeito que tinha usado durante o namoro. Dona Conceição, que surpresa boa! Como está? Veio nos visitar? Vim ver minha filha, ela respondeu, e tinha algo de cortante na voz dela. Faz 1 ano que vocês casaram e ainda não fomos convidados para conhecer a casa, ver como estão vivendo. Achei melhor vir sem avisar, para ver a realidade. Entendi, então. Não era visita de mãe amorosa, era inspeção. Alguém tinha falado alguma coisa, comentado sobre meu emagrecimento, sobre eu estar triste nas poucas vezes que tinha ligado. E ela tinha vindo investigar. O jantar foi uma tortura. Minha mãe fazia perguntas sobre a rotina, sobre os planos, sobre quando iam começar a tentar ter filhos. Roberto respondia com aquela educação fria dele, mas eu via o suor na testa, o jeito como mexia no copo de água nervoso. E minha mãe via também. Ela não era boba. Estava lendo a sala, percebendo os sinais. À noite, quando Roberto disse que estava cansado e foi dormir cedo, minha mãe sentou comigo na cozinha.
Serviu chá para as duas, aquele ritual dela quando queria conversar sério. Helena, o que está acontecendo aqui? Nada, mãe. Está tudo bem. Não está, não. Eu sou sua mãe. Eu te conheço. Você está infeliz, está magra, pálida, tem olheira. E o Roberto, ele é educado, mas é gelado. Não olha para você com carinho. Não toca em você nem por acidente. Senti as lágrimas começarem a queimar, mas segurei. Não podia chorar, não podia desabar. Casamento é assim mesmo, mãe. Não é como nos livros, como nas novelas. É trabalho, é rotina, é amor. Ela me cortou, a voz firme. Casamento é trabalho sim, mas tem que ter amor. Tem que ter carinho, cuidado. Tem que ter tesão um pelo outro. Seu pai pode não ser romântico, mas ele me deseja. Eu vejo nos olhos dele. E o Roberto não olha para você desse jeito. Nunca vi ele olhar. Mãe, por favor. Ele te toca, Helena? Vocês têm vida de casal de verdade? A pergunta direta me quebrou. Não consegui segurar mais. As lágrimas vieram, silenciosas primeiro, depois em soluços que eu tentava abafar com a mão na boca para não acordar Roberto. Não, consegui dizer entre soluços. Ele nunca me tocou, nem na lua de mel, nenhuma vez esse ano todo. A gente dorme na mesma cama como irmãos, como estranhos. Vi o choque no rosto dela. A boca abriu, fechou, as mãos começaram a tremer, segurando a xícara de chá. Como assim nunca? Nem uma vez? Nem uma vez. E eu descobri por quê, mãe. Descobri que ele tem outra pessoa. Sabia que não devia contar, mas não consegui mentir mais. Não para ela, não naquele momento. Mas mudei os detalhes, protegendo o segredo de Roberto. Ele tem uma amante, tem uma casa, tem outra vida. Casou comigo só por aparência, para ter uma esposa, uma fachada. Mas o coração dele, a vida de verdade dele, está em outro lugar. Minha mãe ficou branca. Colocou a xícara na mesa com força, derramando chá. Esse desgraçado, esse miserável. Vou acordar ele agora, vou fazer um escândalo, vou... Não, segurei o braço dela. Não vai adiantar. Ele não me ama, nunca amou. E eu não posso obrigar ele a me amar. Então você vai se separar, vai voltar para casa. Nenhuma filha minha vai ficar num casamento assim, sendo humilhada. E aí que estava o problema. Separação na década de 1980 era escândalo, vergonha, marca permanente. Mulher separada era mal, falada, era evitada, era considerada fracasso. E na cidade pequena onde morávamos, seria pior ainda. Mãe, se eu voltar separada, a cidade inteira vai falar. Vão dizer que a culpa foi minha, que não soube segurar o marido, que fiz alguma coisa errada. E deixa falarem. Ela bateu a mão na mesa, a voz saindo mais alta que queria. O que importa o que os outros falam? Você está morrendo aqui, Helena. Eu vejo isso. Está definhando. Prefiro ter uma filha separada e viva do que casada e morta, por dentro. Aquelas palavras me atingiram fundo, porque era exatamente assim que eu me sentia, morta por dentro, vazia. Um fantasma andando por aquele apartamento, fingindo viver. O domingo foi tenso. Roberto percebeu que alguma coisa tinha mudado, que minha mãe sabia de algo. Ele ficou na defensiva, mal saiu do quarto, inventou que estava com dor de cabeça. Minha mãe me ajudou a cozinhar em silêncio pesado, mas sentia ela pensando, calculando, planejando. À tarde, ela pediu para falar com Roberto a sós. Eles ficaram na sala com a porta fechada por quase 1 hora. Eu ficava na cozinha tentando ouvir, mas só chegavam sons abafados, uma voz mais alta às vezes, silêncios longos. Quando saíram, Roberto estava pálido, derrotado. Minha mãe tinha o queixo erguido, os olhos duros. Ele concordou com a separação, ela anunciou. E vai pagar uma quantia para você recomeçar. É o mínimo que ele pode fazer depois de desperdiçar 1 ano da sua vida. Olhei para Roberto. Ele não me olhou de volta, apenas acenou com a cabeça concordando. Naquela noite, depois que minha mãe dormiu no sofá da sala, Roberto me chamou para conversar no quarto. Fechou a porta, sentou na cama e pela segunda vez vi lágrimas nos olhos dele. Sua mãe descobriu, ele sussurrou.
Não tudo, mas o suficiente. Ela ameaçou espalhar que tenho amante, que sou um mau caráter, que vou perder tudo. Não sei como ela descobriu tanto. Eu contei, admiti. Contei que você tinha outra pessoa. Não. Contei o resto. Isso continua seguro. Ele soltou o ar que estava segurando. Obrigado. Sei que não mereço sua proteção, mas obrigado. Vou te dar dinheiro, vou te ajudar a se estabelecer. É o mínimo que posso fazer. Eu não quero seu dinheiro por culpa, Roberto. Quero porque tenho direito. Perdi 1 ano da minha vida nessa farsa. 1 ano que eu podia ter usado para estudar, trabalhar, viver de verdade. Você tem razão. Tem todo o direito. Vou providenciar tudo. A separação, o dinheiro, o que precisar. Houve um silêncio. E então ele disse algo que não esperava. Sabe, Helena, em outro mundo, em outra vida, se as coisas fossem diferentes, você seria uma ótima amiga. Você é boa, é paciente, é compreensiva, mais do que eu merecia. Em outro mundo, concordei, com tristeza. Mas neste, a gente só se machucou. Na segunda-feira de manhã, voltei com minha mãe para nossa cidade. Deixei quase tudo no apartamento. Levei apenas uma mala com roupas e alguns objetos pessoais. Roberto não estava quando saímos. Tinha ido trabalhar cedo, evitando a despedida. No ônibus, olhando pela janela, a cidade grande ficando para trás, senti um misto de alívio e pavor. Estava livre, mas voltava como mulher separada, fracassada aos olhos da sociedade. Minha mãe segurou minha mão o caminho todo. Vamos enfrentar juntas, ela disse. Eu e seu pai estamos com você. Deixa os outros falarem. Logo aparece outro escândalo e esquecem de você. Mas eu sabia que não era assim. Em cidade pequena, mulher separada carregava a marca para sempre. Era a que não soube segurar o marido, a que tinha algum defeito, algum problema. E eu teria que aprender a viver com isso, com os olhares, com os comentários, com a solidão de ser diferente numa sociedade que não perdoava diferenças. Quando chegamos em casa, meu pai estava esperando na porta. Ele não era homem de muitas palavras, mas me abraçou forte e aquele abraço disse tudo. Você é minha filha. Sempre será bem-vinda aqui. Não importa o que aconteceu. E ali, nos braços do meu pai, na casa onde cresci, comecei a chorar de verdade. Não era choro de tristeza pelo casamento que acabou. Era choro de luto pela inocência perdida, pela confiança quebrada, pelo ano desperdiçado. Mas também tinha algo de libertação, de finalmente poder parar de fingir, de mentir, de viver uma vida que não era minha. A notícia da separação se espalhou pela cidade como fogo em mato seco. Em 3 dias todo mundo sabia. E como minha mãe tinha previsto, as línguas afiadas começaram a trabalhar. Alguns culpavam a mim, dizendo que devia ter feito algo errado. Outros culpavam Roberto, dizendo que largou a esposa por outra. Ninguém sabia a verdade. E ia continuar assim. Os primeiros meses de volta para casa foram sufocantes. Cada vez que saía na rua, sentia os olhares, os sussurros, as conversas que paravam quando eu passava. A padaria, o mercado, a praça, a igreja, todos os lugares onde antes eu era apenas a Helena, agora eu era a Helena separada, a que não conseguiu segurar o casamento, a que voltou com o rabo entre as pernas. Minha mãe tentava me proteger do jeito dela, ficava brava quando alguém fazia comentário maldoso na frente dela, defendia minha honra nas rodas de conversa, mas não podia me proteger de tudo, de todos os olhares de pena, de todas as perguntas indiscretas. Helena, mas o que aconteceu de verdade? 1 ano só de casada e já voltou? Ele te batia, bebia, o que foi? E eu aprendi a responder com meias-verdades, com mentiras educadas que protegiam o segredo de Roberto e minha própria sanidade. Não deu certo. Éramos muito diferentes. Às vezes, as pessoas simplesmente não combinam. Fiquei trancada em casa por semanas, ajudando minha mãe com a costura, cozinhando, limpando, fazendo qualquer coisa para ocupar a mente e as mãos. Mas à noite, quando deitava no meu quarto de solteira,
no mesmo quarto que dormia antes de casar, sentia um vazio enorme. Não era saudade de Roberto. Nunca tinha tido ele de verdade para sentir saudade. Era saudade de quem eu tinha sido antes, da moça com sonhos bobos, da esperança de que a vida podia ser boa e justa. Foi Dona Eulália, a antiga professora da escola primária, quem me tirou daquele buraco. Ela apareceu em casa numa tarde de outubro, com um sorriso gentil e uma proposta. Helena, preciso de ajuda na escola. A professora de português ficou doente, vai precisar se afastar uns meses. Sei que você gosta de ler, de escrever. Que tal dar algumas aulas? Não é nada oficial, você seria assistente, mas ajudaria e ganharia um dinheiro. Olhei para ela sem acreditar. Alguém estava me oferecendo trabalho, confiança, uma chance de fazer algo útil. Mas eu não tenho faculdade, Dona Eulália. Só terminei o colegial. Você tem algo melhor que diploma, ela disse tocando no meu ombro. Tem amor pelos livros, pelas palavras. E essas crianças precisam de alguém assim. Além do mais, precisa sair dessa casa, voltar a viver. Não pode se esconder para sempre. Aceitei. E foi a melhor decisão que tomei. Voltar para a escola, estar rodeada de crianças com seus sorrisos inocentes e perguntas sinceras, me fez lembrar que o mundo era maior que meu casamento fracassado, maior que os julgamentos da cidade pequena. As crianças não se importavam que eu era separada. Para elas, eu era apenas a professora Helena, que lia histórias com vozes diferentes, que deixava eles escreverem sobre o que quisessem, que não brigava quando erravam, mas incentivava eles a tentarem de novo. Comecei a me reconstruir ali, naquela sala de aula com cheiro de giz e papel, com o barulho das crianças no recreio, com a rotina de preparar aulas, corrigir cadernos, ver o progresso deles. Era um propósito, algo que me fazia levantar de manhã com vontade. Roberto mandou o dinheiro que tinha prometido, uma quantia boa, que depositou numa conta que abriu para mim. Não gastei nada no começo, deixei guardado como se usar aquele dinheiro fosse admitir que realmente tinha acontecido, que aquele ano tinha sido real. Mas com o tempo, comecei a pensar diferente. Aquele dinheiro era meu, por direito, era compensação pelo tempo perdido, pela humilhação sofrida, pelo ano vivido na mentira. Decidi fazer algo que sempre tinha sonhado: estudar de verdade. Tinha uma faculdade na cidade vizinha, a uns 50 quilômetros, que oferecia curso de letras aos finais de semana. Era para professores que já trabalhavam, mas queriam o diploma. Conversei com meus pais, mostrei que tinha dinheiro guardado, que podia pagar. Meu pai ficou orgulhoso. Minha mãe ficou preocupada. Helena, você tem 24 anos. Devia estar pensando em casar de novo, não em estudar. Mulher separada já tem má fama. Se virar intelectual ainda, vai ficar sozinha para sempre. Mãe, se for para casar de novo, do jeito que casei, prefiro ficar sozinha. Quero estudar. Quero ser professora de verdade. Quero ter uma vida que seja minha, construída por mim. E fiz. Passei 4 anos fazendo aquela faculdade, pegando ônibus todo sábado de manhã, voltando domingo à noite, estudando nas horas vagas, fazendo trabalhos, provas, apresentações. Foi difícil, foi cansativo, mas foi libertador. Cada livro que lia, cada texto que escrevia, cada aula que assistia, era um tijolo na construção da nova Helena, da mulher que eu estava me tornando. Durante esses anos, alguns homens se interessaram por mim. O filho do dono do posto de gasolina, um viúvo que trabalhava na prefeitura, até um rapaz mais novo que conheci na faculdade. Mas eu tinha medo, tanto medo, medo de confiar de novo, de ser enganada de novo, de descobrir que havia algum segredo terrível escondido. Foi com o Antônio, o professor de literatura da faculdade, que finalmente consegui me abrir de novo. Ele tinha uns 40 anos, era divorciado, tinha 2 filhos adolescentes que moravam com a ex-esposa. Era gentil, paciente, engraçado. E mais importante, era transparente. Falava sobre seus erros no primeiro casamento,
sobre ter sido workaholic, sobre ter negligenciado a esposa até ela não aguentar mais. Começamos como amigos, conversas depois da aula, cafés na lanchonete da faculdade, debates sobre livros, sobre a vida. Ele nunca foi invasivo, nunca me pressionou. Apenas estava ali, presente, interessado não só no meu corpo, mas na minha mente, nas minhas opiniões, nos meus sonhos. Um dia, depois de uma aula sobre poesia romântica, ele me convidou para jantar. Não na lanchonete, mas num restaurante de verdade, com toalha de mesa e velas. Fiquei nervosa, suando frio, o coração disparado. Durante o jantar, entre o vinho e a massa, ele segurou minha mão sobre a mesa e disse algo que nunca vou esquecer. Helena, eu sei que você foi machucada. Não sei exatamente como. Você não precisa me contar se não quiser. Mas quero que saiba que não tenho pressa. Podemos ir no seu ritmo. Só quero estar perto de você, conhecer você de verdade. E ali, naquele restaurante com um cheiro de alho e tomate, com música suave ao fundo, comecei a chorar. Não de tristeza, mas de alívio. Porque finalmente alguém me via de verdade. Não como esposa decorativa, não como mulher separada com má fama, mas como Helena, uma pessoa completa, complexa, digna de ser conhecida e amada. Contei para ele. Não tudo, o segredo de Roberto continuava guardado. Mas contei sobre o casamento frio, sobre nunca ter sido tocada, sobre descobrir que havia outra pessoa, sobre a separação e o julgamento. Antônio ouviu tudo sem me interromper, sem julgar, apenas segurando minha mão. Obrigado por confiar em mim, ele disse quando terminei, e sinto muito pelo que passou. Mas também fico feliz porque aquele casamento não deu certo e você está aqui agora, comigo. Nosso relacionamento foi lento, cuidadoso. Primeiro namoro, encontros nos finais de semana, conversas longas ao telefone durante a semana. Ele me apresentou aos filhos, que eram educados, mas distantes no começo. Me levou para conhecer a ex-esposa, que foi surpreendentemente gentil, disse que estava feliz que ele tinha encontrado alguém. E quando finalmente aconteceu, quando finalmente nos deitamos juntos pela primeira vez, foi tudo que eu tinha imaginado que deveria ser. Gentil, carinhoso, respeitoso. Ele perguntava se estava tudo bem, se eu queria continuar, se estava gostando. Me tocou como se eu fosse preciosa, me olhou como se eu fosse linda, me beijou como se eu importasse. Depois, deitados na cama dele, com a luz da manhã entrando pela janela, chorei de novo. Mas eram lágrimas de gratidão. Gratidão por ter sobrevivido, por ter resistido, por ter chegado até ali e descoberto que intimidade podia ser bonita, que amor podia ser real, que eu podia ser desejada e amada de verdade. Nos casamos 3 anos depois, numa cerimônia pequena no cartório, sem pompa, sem fantasia. Eu estava com 29 anos, ele com 43. Não foi casamento de conto de fadas, mas foi real. Foi verdadeiro. Foi baseado em respeito mútuo, em companheirismo de verdade, em amor que cresceu devagar, mas firmemente. Tive 2 filhos com Antônio, 2 meninas lindas que hoje já são adultas, com suas próprias vidas. Criei elas de forma diferente de como fui criada. Ensinei que casamento não é destino obrigatório, que melhor sozinha que mal acompanhada, que amor verdadeiro respeita, cuida, vê a outra pessoa como igual. Continuei dando aulas por 30 anos. Me tornei diretora da escola onde tinha começado como assistente. Vi gerações de crianças passarem pelas minhas mãos, crescerem, se formarem, voltarem para me agradecer por ter acreditado nelas. Roberto, soube por alto, anos depois, que ele continuava na capital, que tinha se mudado para outra cidade eventualmente. Nunca mais nos falamos, mas não guardo rancor dele. Entendo agora, com a maturidade, que ele também era vítima de uma sociedade cruel que não deixava ele ser quem realmente era. Ambos fomos prisioneiros de expectativas que não podíamos cumprir. Hoje, aos 58 anos, olho para trás
e vejo uma jornada dolorosa, mas também vitoriosa. Aquela moça de 23 anos que voltou separada para a casa dos pais com vergonha, derrotada, cresceu e se tornou essa mulher que sou agora. Professora, esposa, mãe, avó, alguém que conhece o valor do amor verdadeiro porque já viveu na ausência dele. Se você está me ouvindo agora e está num casamento sem amor, sem toque, sem vida, quero que saiba, você merece mais. Merece ser vista, ser tocada com carinho, ser amada de verdade. Não é fraqueza sair de um relacionamento que te mata por dentro. É coragem, é amor próprio. É escolher a vida em vez da convenção social. E se você está com medo do julgamento, dos comentários, da vergonha, eu entendo, passei por isso. Mas te digo, a opinião dos outros passa. O tempo apaga fofocas, surgem novos escândalos. As pessoas esquecem, mas você tem que viver com suas escolhas para sempre. Então, escolha você, escolha a sua felicidade, escolha a sua vida. Não foi fácil. Foram anos de reconstrução, de terapia que nem existia direito na minha época, de aprender a confiar de novo, de descobrir quem eu era, além das expectativas que tinham colocado em mim. Mas valeu cada lágrima, cada momento difícil, cada vez que quis desistir, mas continuei. Hoje sou grata. Grata por ter tido forças de sair. Grata pela minha família, que me apoiou mesmo sem entender tudo. Grata pelo Antônio, que me mostrou que amor de verdade existe. Grata pelas minhas filhas que me fizeram entender o significado de amor incondicional. Então te digo, de coração aberto, não desiste de você. Não aceita migalhas quando merece o banquete completo. A vida é curta demais para viver na mentira, na infelicidade, no vazio de um relacionamento que só existe no papel. Você merece ser amada. Você merece ser tocada com desejo e respeito. Você merece ser vista como a pessoa completa e maravilhosa que é. E se onde você está agora não te dá isso, tenha coragem de buscar em outro lugar. Nem que esse outro lugar seja sozinha por um tempo, se reconstruindo, se redescobrindo. Obrigada por me ouvirem. Obrigada por me darem esse espaço para compartilhar minha história. E lembrem-se, vocês não estão sozinhas. Somos milhares que passamos por relacionamentos difíceis, que sobrevivemos, que nos reconstruímos. E estamos aqui, torcendo por você, acreditando que você consegue, esperando o dia em que você também vai olhar para trás e dizer: eu sobrevivi, eu venci, eu escolhi a vida. Que Deus abençoe cada uma de vocês, que vocês encontrem força, coragem e amor verdadeiro e que nunca se esqueçam. Vocês valem muito, sempre valeram e sempre valerão. Um abraço forte dessa professora aposentada aqui que viveu, chorou, se levantou e hoje é feliz de verdade. Cuidem-se, amem-se e nunca, nunca aceitem menos do que merecem.